minha turma, saudações para vocês. Eu sou a professora Nelma Barreto, escritora, jurista, professora de Direito Administrativo em universidades. E hoje venho conversar aqui com vocês, lembrando que também sou policial militar. E quero conversar hoje com vocês sobre o projeto de lei 4363 de 2001. Na verdade, eu pretendo continuar esse diálogo com vocês de forma extensiva e com muita cautela, também com muita tecnicidade, porque eu vejo que esse material precisa ser avaliado ponto a ponto, com muita técnica, com muita constitucionalidade. Trabalhar ele dentro da legalidade, de forma a deixar a situação dos policiais militares o mais confortável possível. E é isso que nós queremos fazer hoje aqui. Primeiramente, eu gostaria de começar dizendo a vocês, algumas pessoas vieram me perguntar se haveria essa possibilidade realmente de uma esfera federal tratar desse assunto. E aí eu trago o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, que dá esse respaldo, né, à União legislar privativamente sobre organização, efetivo, material bélico, toda essa estruturação, esse arcabouço das polícias militares e bombeiros dos estados. Então, essa possibilidade existe. Então, nós teremos aí possivelmente uma lei orgânica no futuro, certo? É bom deixar claro que há sim a necessidade de uniformizar, de estabelecer regras para as polícias militares e bombeiros do Brasil. O que a gente verifica hoje? O contexto atual, que alguns estados têm uma estrutura normativa, têm uma estrutura hierárquica organizada de determinada maneira, enquanto outros estão ali caminhando por outros caminhos. É importante uniformizar? Sim, porque isso dá mais força à categoria. Falando em categoria, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é da importância desse PL ser analisado de uma forma conjunta. Eu acredito que não é um ponto positivo avaliá-la por fatias. A que fatias eu me refiro? Nós não podemos olhar a realidade, por exemplo, dos subtenentes, a realidade dos cabos e sargentos, soldados, de forma aí dividida, bem como dos oficiais. Não. Pela primeira vez, eu acredito que é o momento de sentar e avaliar a importância de se analisar todo esse PL em conjunto. Não dá para analisar a realidade dos oficiais e a realidade das praças. Eu sei que essa não é uma missão fácil, historicamente falando, mas é uma necessidade. A sociedade está evoluindo e nós precisamos evoluir junto. Uma outra necessidade que eu vejo como muito necessária, mais que necessária, imperativa, é que os comandantes gerais de todos os estados conversem, dialoguem com a sua tropa e vejam as necessidades da tropa de uma forma geral. Quando eu digo de uma forma geral, eu me refiro a oficiais e praças. Não por blocos, por nichos, e sim de uma forma geral. Por que de uma forma geral? Porque é esse conjunto que vai refletir não só na realidade profissional do policial, mas também da sociedade. Nós temos, por exemplo, um ponto importantíssimo, que é, as pessoas dizem, porque não está tratando sobre questões econômicas. Não está diretamente, mas intrinsecamente sim. Nós sabemos que se você tem uma melhora no quesito escolaridade para o ingresso na corporação, obviamente isso precisa refletir no salário, porque ninguém vai querer, eu tenho nível superior, passou a solicitar nível superior, vamos agora ingressar e as coisas continuam da mesma forma do ponto de vista econômico. Não, não é isso. A gente tem aí uma expectativa de uma melhora nesse quesito, ponto importantíssimo. Outra questão, a escolaridade, o nível superior para
direito nas academias. E aí, há necessidade ou não há necessidade? Eu acredito que é preciso avaliar como um ponto positivo a importância sim de agregar oficiais com o curso de Direito, porque isso vai dar uma consistência, uma convicção ainda maior no trabalho realizado pelos oficiais. Isso vai ser importante, até mesmo os processos administrativos disciplinares, que nós sabemos que é uma missão aí, apurar processo administrativo, e sabemos que esses processos exigem sim um conhecimento jurídico, um conhecimento principiológico, constitucional, administrativo, e o tempo que é passado na academia e se pincela algumas coisas na área jurídica, não é uma formação jurídica, obviamente. Então, quando você tem uma formação, você tem um profissional ali mais completo, garantindo, inclusive, eu bato muito na questão do processo administrativo, porque às vezes nós sabemos que muitos processos mal apurados, eles dão aí reflexos negativíssimos para a vida de muitos servidores. Por outro lado, também nós temos a necessidade que traz esse PL do nível superior, mas não especifica qual área, né? Para as praças. Então, o que nós teríamos aí? Na verdade, até já temos. Nós sabemos que hoje a maioria dos policiais militares já tem nível superior, o que seria muito natural. Porém, quando você tem ali um arcabouço, você tem uma lei que traz isso como regramento, isso vai dar uma valorização muito maior ao trabalho desempenhado pelo policial militar. Vamos trazer também aqui a questão de algumas garantias, algumas conquistas de alguns estados, aí eu digo separadamente. Tem estados que existia o QOA, hoje não tem mais. A Bahia, ela tem hoje o QOA, mas o PL não faz aí referência ao QOA, que é o quadro de oficiais administrativos, que é uma conquista muito grandiosa e que deve sim continuar. E é necessário brigar por isso, é necessário trazer a discussão sobre esse assunto, mas é necessário trazer isso de forma técnica. Isso é importante. Trazer com tecnicidade, mostrar por quê, qual é a base constitucional, qual seria a base administrativa para fazer com que houvesse a mantença desse quadro de oficiais administrativos. Outro ponto importante também, que vale ressaltar, acredito que a Bahia, falando que nós fazemos parte da Polícia Militar do Estado da Bahia, ela precisa assim dessa, digamos que recalchutada. É preciso arrumar a casa, é preciso organizar as coisas, é preciso que o QOA, ele efetivamente seja respeitado na condição de oficial administrativo, que ele realmente exerça as atividades ali inerentes ao quadro de oficiais administrativos. É necessário também que isso ocorra com o sargento, com o cabo, que muitas vezes passaram aí anos para serem promovidos e muitas vezes quando chegam ali naquela condição não exercem a função inerente à sua promoção. É importante também lembrar que não devemos esquecer e nem achar que é impossível acontecer a carreira única nas polícias militares e bombeiros. É importante que o policial militar ele perpasse pela realidade de um soldado que está ali na linha de frente, que ele passe pela realidade de um graduado e que ele chegue ao oficialato. Porque quando você tem aí mais de uma porta de entrada, você cria uma realidade que reflete muito na prestação do serviço. Por que reflete na prestação do serviço? Porque, primeiramente, há um processo internamente. Por que eu digo isso? Nós sabemos que existe academia ali de formação de oficiais e é passado ali um doutrinamento que muitas vezes, na prática, não há interpretação correta desse doutrinamento e geram-se muitos conflitos entre oficiais e praças. Isso muitas vezes interfere na prestação ali do serviço à sociedade.
Então, quando você tem a carreira única, além de você ter tantos outros fatores econômicos, de aspiração, uma série de coisas, você melhora o produto que você vai entregar à sociedade como prestação de serviço, que é o objetivo final, a finalidade. Turma, um outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui é sobre representatividade. É importante que as polícias militares do Brasil, bombeiros também, reflitam, avaliem a possibilidade de se unirem um pouco mais e, quem sabe, fazer aí uma fusão entre as associações, porque aqui na Bahia em particular eu vejo um número muito grande de associações, principalmente das praças. Me parece que o oficial tem uma associação, mas por outro lado as praças aí ela vem com várias associações, associação de subs, associação de cabos, associação de soldados, associação de sargentos. Então, assim, parece até que tem das esposas e das viúvas. Isso enfraquece grandemente o pleito, a força da categoria. Como eu disse, não pode ser analisado por fatias. Quando é analisado com fatias, alguém vai sair triste da história. É preciso que se analise conjuntamente. A Polícia Militar é uma. Quando eu me refiro à Bahia, a Polícia Militar do Estado da Bahia, junção aí, oficiais e praças. As praças não podem estar divididas em não sei quantos mil blocos, não. Outra coisa, essa representatividade precisa ser técnica. Sabe por que ela precisa ser técnica? Para que ela seja recebida, respeitada, para que a sua opinião, o seu parecer realmente seja ouvido e colocado em prática. A gente não pode mais ficar trabalhando dentro do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Nós precisamos ser técnicos. Vamos refletir sobre isso, sobre a possibilidade de unir as forças, não sair criando cada vez mais figuras novas figuras, mas que estão aí apartadas. Isso não favorece. Eu vou agora, para complementar esse papo inicial, nós vamos ainda trazer outros vídeos dissecando tecnicamente cada artigo, cada inciso. Esse objetivo tem esse vídeo inicial tem o objetivo, um introito apenas da gente dialogar algumas searas mais de reflexão mesmo. Mas eu vou trazer o meu mentor, o meu mestre, a minha referência do ponto de vista jurídico, acadêmico, para dialogar com vocês também e comigo sobre o assunto. Vamos convidar o professor Antônio Costa, grande jurista, grande escritor, grande professor. Eu sou realmente muito suspeita a falar, mas bebam do conhecimento dele, do ponto de vista constitucional, processual. É um grande constitucionalista, processualista. Vamos conversar, meu mestre? Pronto, turma, como eu falei com vocês, já estou aqui com o professor Dr. Antônio Costa, um grande jurista. Eu, como disse, sou suspeita a falar, meu grande mestre, meu mentor, minha referência, minha grande referência jurídica. O professor é uma referência não só aqui no Brasil, mas no exterior também. E vai falar um pouco conosco a respeito desse PL, suas implicações constitucionais. Vai falar um pouco sobre os direitos fundamentais mais precisamente, tá bom? Então, meu mestre, hoje a Polícia Militar está enfrentando esse novo panorama, esse novo cenário, que é a chegada desse projeto de lei 4363 de 2001. E esse PL, ele vem com muitas inovações, mas, por outro lado, também nós temos aí alguns direitos que foram alcançados por alguns estados em particular e que não foram tocados, né, no projeto de lei. O que o senhor nos diria sobre essa perspectiva para as praças, para os oficiais e até para a sociedade, que é o credor maior do serviço público? Olha, uma coisa que nós devemos ter a consciência é que devemos sempre estar
caminhando em direção à perfeição, ao aperfeiçoamento. Né? Nós nunca seremos perfeitos, mas nunca podemos nos recusar a caminhar em direção do aperfeiçoamento. E quanto mais avançarmos, quanto mais nos aperfeiçoarmos, nós vamos perceber que o mundo nos cobrará mais. Por isso que nós nunca chegaremos à perfeição. Eu vejo como de grande importância, inclusive para as instituições militares hoje, essa pretensão de se criar uma espécie de lei de organização, né? Da lei de organização das polícias militares, uma estrutura comum, uniforme para o país. Né? Não é razoável que um oficial tenha uma remuneração em um estado e em outro ele tenha uma remuneração inferior. Né? Não é razoável que os praças tenham um tratamento de uma forma no estado e um tratamento diferenciado em outro. Então, essa igualdade é razoável que se busque. O aperfeiçoamento é importante. Olha, a magistratura tem a sua lei de organização da magistratura, o Ministério Público tem a sua lei de organização do Ministério Público. Por que nós não temos uma lei de organização das polícias militares caminhando para frente, sem prejuízo aos direitos adquiridos? Tá? Preservando os direitos adquiridos, mas propiciando uma evolução, tanto das competências dos policiais, da polícia militar, sabendo fazer uma correta divisão entre praça e oficialato, né? E dentro desta segmentação, traçar as diretrizes uniformes, porque o país, embora de muito extenso, continental, mas é uma federação, nós somos uma república, né? Então, deve haver, eu acho que é bem interessante que se trabalhe a lei da organização das polícias militares, buscando o aperfeiçoamento e valorização. Perfeito, é o que a polícia militar, é o que os policiais militares esperam. Eu deixava a mensagem para essa turma, mestre, mais cedo, falando sobre a importância de analisar esse projeto de uma forma conjunta, né? Analisando oficiais e praças, e as praças, porque existe uma subdivisão, né, ainda dentro da categoria das praças, mas que fosse analisado que fosse melhor para a instituição como um todo. Não dá para olhar cada categoria e cada direito especificamente. E que isso passe a valer para as próximas turmas. Por quê? A Polícia Militar, aqui eu digo no estado da Bahia, ela teve um atraso muito grande para promover. Pessoas passaram aí 10, 15, 20 anos na mesma condição, sem ser promovido. Então, agora que começou realmente a promover as pessoas, vem essa nova realidade. Mas eu dizia o seguinte, que é importante que não se frustre a expectativa de quem está na iminência de ser promovido, né? E que isso venha a valer para os próximos concursos, para as próximas pessoas que vierem ingressar. Olha, essa preocupação que você fala e que venha a valer para as próximas turmas, deve ser uma preocupação, sim, mas para ficar atento à necessidade do respeito aos direitos adquiridos. Não só a Constituição brasileira traz normativo disciplinando esse dever do cidadão e das instituições respeitar os direitos adquiridos, como isso é norma do direito internacional. Isso é preceito constitucional internacional, o respeito aos direitos adquiridos. Né? Por outro lado, o que nós precisamos fazer daqui para frente para o aperfeiçoamento dessa instituição tão necessária e tão importante para um país, para o Estado, que são as polícias militares, veja que há uma autonomia dos Estados, cada Estado tem a sua polícia, cada polícia tem o seu estatuto, e uma vez eu estive observando uma realidade com pessoas amigas, eu vi que parece-me que era Alagoas, em que o salário de um major correspondia ao salário de um coronel na Bahia. Eu não vejo isso razoável. Então, nada obstante que cada estado tenha autonomia com suas polícias, mas deve existir realmente uma lei de organização que uniformize isso. Inclusive para estimular
Ora, comenta-se que para o acesso à polícia militar, não só a polícia militar, mas a polícia civil, há necessidade de um curso de direito, Sim, se formar direito. está incluso também. Eu não vejo, eu acho que isso é importante, nós temos, isso valoriza o militar e lhe dá mais competência, Sim. e lhe dá mais competência. Ela não só valoriza institucionalmente, e aí até um dever de uma remuneração mais justa, Sim, como lhe dá maior competência. Da mesma forma, quando se estabelecer essa divisão entre a categoria de praça e de oficialato, ora, sabe, eu vejo, se nós queremos aperfeiçoar os instrumentos, me parece que, ainda que seja doravante, para essa categoria de oficiais, não há como se negar o dever de ter, a se exigir um curso de direito. O curso de direito nunca foi um curso voltado para a advocacia. Eu, como professor de direito por várias décadas, tive brilhantes alunos que diziam: professor, eu nunca serei um advogado, eu não quero ser advogado, eu não vou ser advogado nunca. E eram brilhantes alunos de direito. Sim. O curso de direito vai permitir você ser um bom procurador, um bom Estado, um bom promotor de justiça, um excelente delegado e tantas outras atividades, até de consultoria de empresas sem necessidade de advocacia. Então, um oficialato da polícia militar, eu vejo que seria, buscar o aperfeiçoamento. Eu vejo como necessário e talvez imprescindível doravante a exigência de um curso de bacharel em direito. É necessário que os oficiais tenham bastante conhecimento, tenham conhecimento suficiente sobre os direitos e garantias individuais, sobre o direito constitucional, as competências e funções das instituições. Isso é muito importante. A gente vê hoje as instituições se gladiando, uma querendo avançar nos direitos da outra, se imiscuindo nas competências dos outros poderes. Então é importante aquele que vai zelar, aquele que vai cuidar da organização da segurança, orientar uma infinidade de praças, de pessoas que cuidam diretamente da segurança, que sejam pessoas habilidosas, preparadas, com competências, com habilidade no direito. Não só a questão da familiaridade com os direitos e garantias individuais do cidadão, mas o direito constitucional como um todo. Principalmente conhecer com firmeza as funções e competências institucionais de cada poder e de seus órgãos. Não é? Conhecer o mínimo necessário sobre os direitos civis, o mínimo necessário sobre o direito penal, sobre o direito processual penal, sobre o direito internacional mesmo. As relações hoje são internacionais. Sim. Então, não me parece razoável, se nós queremos aperfeiçoar, e nós precisamos aperfeiçoar nossas instituições. Nós somos um país grande, poderoso e rico. Se os homens, principalmente os políticos, tivessem a consciência da responsabilidade que é a condução de um Estado, nós transformaríamos esse país em uma potência inatingível por outro, de pouca concorrência. Então, eu vejo importante que se busque o aperfeiçoamento das competências e que se construa através de uma ordem jurídica, de um instrumento jurídico, de uma lei de organização, uma polícia uniforme, com mais respeitabilidade, no sentido de que se respeite mais, que ela venha com competências e com habilidades, e que seja mais valorizada. Porque quando você tem essa distorção de salários, até de patentes de um Estado para outro, isso aí desvaloriza a instituição como um todo. Olha, se nós observarmos como há uma exigência no âmbito do judiciário, o corporativismo no judiciário para a valorização dessas prerrogativas, nós temos sim, é racional que vai se buscar para todas as instituições, principalmente para aquela que tem o dever e a responsabilidade tão importante de zelar pela segurança do país. Olha, as polícias militares, em que pese sê-las estaduais, a responsabilidade pela segurança da nação interna
está efetivamente na mão das polícias. E está a cargo das polícias em cada estado. Então, como é que eu posso aperfeiçoar? Como é que eu posso buscar a valorização se eu não tiver um instituto, um instrumento que embase, que fundamente e que ampare? Então, eu vejo que é oportuno, é muito oportuno se discutir uma lei de organização das polícias militares sem se descuidar do respeito ao direito adquirido. Fantástico, fantástico pronunciamento. Obrigada, meu mestre. Nós vamos continuar trazendo essas discussões sobre esse PL, tá bom? E mais uma vez eu deixo aqui uma mensagem para vocês. A importância de não só ter um interesse em fazer, como o senhor colocou agora no final, a questão dos políticos, da nossa representatividade. É importante não só o interesse, mas condição técnica para tanto. Um abraço e até o próximo vídeo.